gente trouxe aqui na mesa José Vignoli, que ele é educador financeiro da SPC Brasil, e Hélio Matar, que é presidente do Instituto Acatu, que é de consumo consciente. A gente vai começar repercutindo uma pesquisa que mostrou que 3 em cada 10 brasileiros são consumidores conscientes. Então, eu queria primeiro perguntar para vocês o que é um consumidor consciente, né? Porque as pessoas acham que é uma coisa muito ampla. O que é o consumo consciente? Pela nossa pesquisa, nós delimitamos que é aquele consumidor que, ao comprar, ele traz ao seu pensamento aspectos não só financeiros, mas ambientais e sociais, que integram não só o que ele está comprando, mas como isso que ele está comprando é produzido, quais são as consequências sociais da compra dele, e o lado financeiro também, que é como ele se organiza com relação a essa compra, seu orçamento. Nós definimos de uma maneira bem semelhante, mas de uma forma um pouco mais sintética. A gente diz que o consumidor consciente é aquele que busca o melhor impacto social, o melhor impacto ambiental, o melhor impacto individual, dentro do qual estaria o impacto financeiro. E as pessoas normalmente ainda assim acham, mas eu não sei direito qual é o impacto, como é que eu vou saber se eu estou tendo melhor impacto ou não? E a gente então coloca que a gente, no consumidor consciente, ele vai comprar o que ele realmente precisa, ele vai gastar os recursos naturais que realmente ele precisa, água, por exemplo, ele vai cuidar da água, ele vai cuidar dos recursos naturais, ele vai cuidar para que aquilo que ele tem possa continuar sendo usado, ele manda consertar, ele manda reformar, atualizar, em vez de comprar um novo. E são todas maneiras pelas quais o consumidor consciente busca, do ponto de vista ambiental, fazer com que tenha o menor gasto possível de recursos naturais. E do ponto de vista social, o melhor impacto possível. Então, como o Vignoli colocava, a questão da produção. Então, que não tenha trabalho infantil, não tenha trabalho escravo, que sejam bem cuidados os trabalhadores, que a comunidade seja bem cuidada. Portanto, o consumidor consciente olha para a empresa e diz: eu quero que você tenha o melhor impacto possível também. E aí eu vou preferir comprar de você. Isso teve uma melhora, né? Vocês fizeram uma pesquisa no ano passado, o número era bem menor, né? Houve uma melhora, como nós estamos falando sempre de comportamento, as coisas não são imediatas, os saltos não são tão grandes, mas o aspecto financeiro na pesquisa desse ano se revelou bastante interessante, até por conta da crise. Então, o fato das pessoas estarem com o bolso mais apertado, elas acabam indiretamente tendo posturas que nós esperamos que fiquem permanentes. Então, elas passam a reciclar mais. Quando eu digo reciclar, é até o caso da roupa, quer dizer, eu comprava tantas roupas por ano, agora eu compro menos, ou eu me preocupo em repassar essa roupa para um parente, para um amigo, enfim, são todos esses aspectos que fazem com que as pessoas vão evoluindo, e aos poucos o que nós percebemos é que existem muitas pessoas que se esquecem de fazer ou alegam não ter tempo para fazer isso, que é o que apontou a pesquisa. Mas, de qualquer forma, a autoavaliação é alta. Então, a pessoa, em algum momento, ela tem consciência disso. E, como o Hélio falou, quer dizer, isso abrange uma série de fatores que vão sendo do conhecimento do público. Então, nós temos aí exemplos internacionais, não é? De empresas que se utilizaram, não importa se é terceirizado, se não é terceirizado, de trabalho análogo ao trabalho escravo e que sofreram grande repercussão negativa na mídia. Então, isso acaba sendo positivo do ponto de vista social, porque as empresas passam a se preocupar mais, porque vai apertar no bolso delas. Então, no final das contas, o financeiro é muito importante, mas os outros aspectos vão sendo lembrados cada vez mais. Eu ia perguntar isso, assim, até pela sua experiência, geralmente o pessoal aprende mais quando toca na questão financeira? A questão do bolso é sempre relevante, não há como não ser relevante. Agora, se o consumidor ficar exclusivamente preocupado com o seu próprio bolso, ele não vai ser um consumidor consciente. Que os aspectos sociais e ambientais têm que ser compostos com os aspectos econômicos. Então, o bolso, por que ele é importante? Porque ele é imediato, porque a pessoa sente de cara, ela não precisa pensar muito para saber que o bolso está esvaziando ou não está, né?
a gente até gosta de brincar e diz, olha, a gente gostaria que as pessoas saíssem da sociedade consumista e fossem para uma sociedade do bem-estar. Na sociedade consumista, tipicamente, o consumidor compra o que ele não precisa, com dinheiro que ele não tem, para impressionar aqueles que ele não gosta. Então, a gente gostaria que saísse dessa sociedade para ir para uma sociedade onde o consumo é um instrumento de bem-estar. Eu vou comprar, eu vou usar, porque vai me trazer bem-estar. Não pelo comprar em si, não o consumir como um fim em si mesmo. E teve uma melhora nessa coisa do consumo também, né? Mas isso porque o pessoal está com o bolso afetado pela inflação também, desemprego aí, né? Mas nós sempre acreditamos que essas ações que ocorrem em momentos de dificuldade, alguma coisa se aprende. Então, da mesma forma que nós tivemos aí um melhor uso da energia elétrica depois da crise elétrica, um melhor uso da água depois da crise hídrica, essa situação vai fazer com que muitas pessoas absorvam e passem a fazer uso disso que elas absorveram na vida cotidiana. Então, a partir do momento que eu percebi que eu não preciso comprar aquela blusa com aquela grife para impressionar o vizinho, que eu não preciso me utilizar de crédito irresponsavelmente para demonstrar uma posição na sociedade que eu não tenho, mas tudo isso através da dor. E aí a dor é no bolso também, não é? Mas as pessoas acabam absorvendo essas práticas e que vão perdurando. E com as gerações mais novas, que já se mostraram na pesquisa serem mais conscientes do que os mais velhos, a tendência natural é que isso evolua para um lado bom. E Hélio, esse percentual, assim, 3 em cada 10 são consumidores conscientes, é uma coisa que surpreende? Não surpreende, Daniele. Nós temos feito pelo Acatu uma pesquisa desde 2003, fizemos 2003, 2006, 2010, 2012, onde a gente definiu uma metodologia que é distinta da metodologia do SPC. Mas para a gente ver que ambas são robustas, o resultado é praticamente idêntico. A nossa pesquisa de 2012, que é a última que nós fizemos, deu 27% dos consumidores são mais conscientes. O que diferencia fundamentalmente esse consumidor é que o consumidor menos consciente, e aí vai ser mais afetado pela recessão, por exemplo, é aquele que ele vai consumir com mais consciência ou menos, dependendo do dinheiro que ele tem no bolso. Isso quer dizer que os comportamentos de economia ou os comportamentos de planejamento, planejar a compra de roupa, planejar a compra de comida, vão acontecer com mais frequência se o dinheiro está faltando e com menos frequência se o dinheiro está sobrando. Então, na nossa pesquisa, desde o início em 2013, houve um decréscimo dos mais conscientes. E nós, obviamente, ficamos entristecidos porque estávamos trabalhando para que houvesse mais consciência, mas a conclusão foi essa, que esse decréscimo se dá porque aquele grupo de consumidores menos conscientes vão ser afetados por aquilo que tem um efeito imediato, quer dizer, no curto prazo, e individual. Enquanto que os consumidores mais conscientes, eles vão fazer comportamentos de consumo cujo efeito é de mais longo prazo e é no coletivo, como o Vignoli está dizendo, por exemplo, o comportamento de reciclagem. Quando a gente recicla, quando a gente separa o lixo e manda para a reciclagem, nós não vamos ter um benefício individual e muito menos no curto prazo, mas a sociedade e o meio ambiente vão ganhar, portanto, o coletivo a médio e longo prazo. Esse engajamento social, vocês chegaram a verificar um aumento disso nessa pesquisa? As pessoas elas têm justamente essa dificuldade. Algumas responderam que elas não se sentem, não que elas não se sentem parte, mas elas duvidam de que aquela participação individual vai gerar um bem-estar coletivo. E aí vai muito da pressão do entorno, não é? Quer dizer, então, quem mora em prédio, todo mundo separa, eu teimo em não separar, vai chegar uma hora que a pressão do entorno vai fazer com que, seu Vignoli, o senhor, por favor, separe, que todo mundo separa. Ou então, as multas também. Ou as multas também. Mas já se percebe um movimento e tem que ter muita informação, tem que ser alguma coisa permanente.
Então, é o que o Hélio faz, o Catu, é estar o tempo todo falando sobre o assunto, porque senão corre esse risco, obviamente que a economia vai voltar a girar, não temos dúvida nenhuma, e aí as coisas começam a ficar mais fáceis, as pessoas começam a relaxar, e aí que a roda começa a girar da forma que não se pretendia. Então, conscientizar é um trabalho permanente que tem que ser feito. As pessoas têm que ter isso dentro delas. E nós, no nosso trabalho, é justamente estar instigando o tempo todo para que a pessoa tenha essa consciência de que a ação individual dela vai fazer diferença. É interessante, Daniele, porque na pesquisa da SPC, apenas 11% das pessoas afirmaram que acham que as suas atitudes não fazem diferença. Isso é absolutamente surpreendente frente ao que acontecia 12, 13 anos atrás, em que as pessoas diziam, eu não faço diferença, eu sou desse tamanho, o problema é enorme, o problema de meio ambiente, o governo que tem que resolver, os países, não eu. E hoje as pessoas começam a perceber, mais do que começam, sabem que o seu comportamento individual não é individual. Ela faz, os seus filhos fazem, a sua família faz, a sua comunidade faz, é um exemplo no trabalho e, além disso, cada um pode ser um multiplicador desse comportamento. E aí começa a se formar o que o Vignoli dizia, começa a se formar aquilo que a gente chama de norma social. O consumo não é uma decisão individual, ela é uma decisão social, coletiva social. Por quê? Porque ela depende da oferta de produtos, que não é o consumidor quem vai dizer que produto que vai ter no mercado. Depende da infraestrutura, o exemplo da reciclagem, por exemplo. Se não tiver infraestrutura, cooperativa para coletar, reciclador para processar, não adianta você querer reciclar, não adianta querer reciclar. Né? E norma social, quer dizer, isso do prédio, os companheiros do mesmo condomínio começam a olhar feio para você, ou como aconteceu concretamente no Rio de Janeiro, quando se fez as primeiras campanhas para não deixar lixo na praia, o que realmente funcionou foi quando aquilo tomou uma certa dimensão e as pessoas começaram a dizer, olha, você deixou cair o papel ali. As pessoas são delicadas, não vão dizer que você jogou o papel onde você não devia. Deixou cair o papel ali, deixou o copo onde não devia, deixou a garrafa onde não devia. Isto é norma social. Então, é o coletivo pressionando para que o indivíduo faça diferente. Então, voltando a falar, essa coisa da coletividade importa, né? Não adianta, tipo, se você não largar esse olhar individual, as coisas, o consumo consciente não vai para frente, é isso, basicamente. E eu tenho que, nós temos que, tem sempre a base de tudo, que é a educação. Então, quando eu digo que eu confio que as gerações futuras vão cada vez melhorar nesse aspecto, acreditando que a educação vai melhorar. Então, isso tem que fazer parte do que é transmitido para as crianças, para as novas gerações. Então, se eu estiver errado, Hélio me corrija, quando começavam aquelas campanhas de saúde bucal, que um dos efeitos interessantes é que as crianças chegavam em casa e falavam, pai, por que você não escova os dentes? Então, é interessante então, é a criança chegando em casa, e as crianças hoje são muito mais espertas que na minha geração, elas vão questionar por que não está usando a sacolinha certa, por que jogou o lixo pela janela. Então, a partir do momento que nós tenhamos as crianças nas escolas recebendo esse tipo de informação, elas são um grande auxiliar para o momento e são a solução para o futuro. Então é aquela situação muito desagradável, muito negativa, enfim, que a gente vê, de pessoas que não tiveram acesso à educação ou têm dificuldades enormes sociais e que ainda jogam o lixo pela janela, o que também não vai muito de classe social. Quantas vezes nas estradas nós não vemos belos automóveis jogando a sacola do lanche pela janela? Então, educação, para mim, é o básico para se construir e para se consolidar essa tendência. Eu quero concordar muito fortemente com isso, Daniele, que a nossa experiência, e o Acatu tem desenvolvido uma educação para o consumo consciente, uma educação para a sustentabilidade nas escolas, Fundamental 1, Fundamental 2. Nós temos uma plataforma que tem conteúdos na forma de textos, de infográficos,
temos vídeos, temos animações, temos jogos para as crianças, temos planos de aula para os professores. Isso vem sendo utilizado. E o depoimento é muito forte. As crianças, ao aprender ludicamente, elas não apenas aprendem para si e para hoje, mas elas aprendem para o futuro, porque mudam os seus valores, e aprendem para dentro de casa, porque educam os pais de baixo para cima. Quer dizer, dizem, olha pai, olha mãe, tem que fechar a torneira, tem que apagar a luz, tem que reciclar o lixo, tem que fazer as coisas que eu estou aprendendo na escola, que protegem o meio ambiente e ajudam a sociedade de alguma maneira. E assim, Vignoli, esse indicador de consumo consciente, ele é composto por 3 subindicadores, né? Que é práticas financeiras, questões ambientais e o práticas financeiras teve um comportamento um pouco maior do que os outros 2, né? Sim. Em termos de evolução. O ideal é o quê? Que os 3 caminhem juntos. Exatamente. O ideal é que os 3 caminhem juntos. Nós percebemos, então, que o financeiro já vinha sempre um pouco à frente. Esse ano ele continuou à frente, mas o ideal é que um puxe o outro e entrelaçados que o índice suba. Então esse é o propósito. Então volto a dizer aquilo de que o financeiro de alguma forma acaba puxando os outros 2, mas nós não podemos contar só com isso. Então tem que ter aí uma série de ações para que os todos caminhem juntos. Quer dizer, nós não podemos pensar que numa volta à normalidade da economia, que os índices regridam por conta que então tudo agora está resolvido. Então, é investir para que eles continuem subindo. E para isso existem aí todas essas ações que têm que ser permanentes. Não é? Não adianta, acabou a crise e para. Não, é o tempo todo repetindo o assunto. E é interessante também comentar que há um perigo na questão do financeiro ser muito fortemente dominante. O perigo é o seguinte, hoje é possível a gente ir no comércio mais de atacado e encontrar uma camiseta mais barato do que custa numa lavanderia de alto nível para lavar a camiseta. Ela custa menos do que custaria mandar lavar aquela camiseta. Por que que é isso? Porque, primeiro, essa camiseta provavelmente foi feita em Bangladesh com um trabalho que é praticamente escravo, em condições do trabalhador que são péssimas, com um tingimento de tecido que fez daí muito ruim para o meio ambiente. Na verdade, os dados internacionais estão mostrando que a indústria chamada fast fashion, esse fashion rápido, é a segunda maior poluente do mundo. Depois de petróleo vem o fast fashion. São quantidades de corantes e produtos químicos monumentais que estão sendo usados sem cuidado. Além do algodão, que passa por fertilizantes, agrotóxicos, muitas vezes colocados em excesso e que vão permear a terra, portanto, vão piorar o solo, vão piorar a água que está lá embaixo da terra. Então, às vezes as pessoas pagam pouco, mas não estão se dando conta do que elas estão comprando. Elas estão comprando um mundo no qual elas não gostariam de viver. Um mundo no qual o trabalhador é escravo, no qual o trabalhador tem más condições, onde a água é poluída, onde a terra é poluída. Enfim, são condições que a gente precisa pensar na hora de comprar. E aí o aspecto financeiro é determinante. E engatando no que ele está falando, um aspecto da pesquisa é justamente a compra de bens falsificados. E um percentual grande declarou não comprar porque sabem que indiretamente estão financiando o crime. Mas por mais que o índice tenha sido alto, 47%, o índice contrário é tão alto quanto. Então, aí entra toda essa preocupação de que eu estou comprando um CD pirata, estou prejudicando o músico, estou baixando a música sem pagar num lugar errado, ou estou comprando o tênis falsificado. Quer dizer, e o tênis falsificado é pior ainda, porque o tênis falsificado aumenta tudo isso que ele falou, porque se muitas vezes um baratinho oficial causa esses danos todos, o falsificado não tem limite. Não tem limite.
vender por vender. E se nós vemos o falsificado chegar aqui por um preço extremamente acessível, se nós transformarmos o valor em real em dólar, ele fica tão ridículo que você esquece que de alguma forma teve o navio para trazer, o transporte, enfim. Quanto custou isso lá? Não custou nada, porque é a mão de obra escrava e todos esses aspectos negativos. É isso que a pessoa tem que ter de consciência na hora de comprar. Quer dizer, então, eu vou comprar alguma coisa que talvez custe um pouco mais caro, mas talvez dure mais, talvez seja de uma empresa que tem mais responsabilidade. Então, esses aspectos é que tem que ser analisados e tem que ser levados em conta. E o que falta? Assim, o que vocês veem de desafio para que, enfim, a preocupação ambiental e social evoluam tanto quanto a financeira, né? Porque você tem uma melhora financeira, mas o pessoal acaba deixando de segundo plano a preocupação ambiental e social. O que falta, assim, na avaliação de vocês? Na minha avaliação, a avaliação do Acatu, na verdade, a principal coisa que falta é as pessoas se darem conta que tudo é interdependente. Isto é, aquilo que elas fazem para o meio ambiente de ruim vai voltar para elas. Aquilo que elas fazem para a sociedade de ruim vai voltar para elas. Se os trabalhadores estão tendo péssimas condições, é óbvio que isso vai gerar, de alguma maneira, vai gerar violência na sociedade. Não é justo que isso ocorra com aquele trabalhador para que eu pague o menor preço possível. Então, nós dizemos o seguinte: o consumidor, para ele mudar na direção de ser um consumidor consciente, ele precisa saber que o consumo tem impacto, ele precisa saber que esses impactos, positivos ou negativos, vão voltar para ele mesmo, e ele precisa saber que ele, individualmente, ele consumidor ou ela consumidora, ao longo da vida, como hoje nós vivemos 70 e poucos anos, vai ter um impacto enorme. Um exemplo que a gente gosta de dar é o da escovar os dentes com a torneira fechada, e usando só um copo d'água. Uma pessoa, uma única, que durante 70 anos faça isso, use só um copo d'água e feche a torneira 3 vezes ao dia, ela vai economizar 3/4 de uma piscina olímpica cheia de água. Uma única pessoa. Uma família de 4 pessoas vai economizar 3 piscinas olímpicas cheias de água, no menor gesto de consumo de água. E a gente está consumindo tudo, a gente está consumindo alimento, a gente está consumindo roupa, o tempo todo. Portanto, um de nós, mesmo se a gente esquecer que a gente influencia a família, os amigos, sem fazer nada, só pelo fato da gente existir, cada um de nós vai ter um impacto monumental. E esse impacto na somatória do coletivo, se ele continua, o coletivo, se o impacto é ruim, o coletivo vai ser ruim. E nós vamos viver numa sociedade cada vez pior, seja ambientalmente, seja socialmente. Eu concordo com o Hélio e colocaria um ingrediente a mais. Nos últimos anos, a sociedade brasileira se transformou muito. Todos os meios de comunicação, o acesso à informação, e nós tivemos aí um momento de crédito muito fácil. Então, as pessoas pararam de viver de acordo com as suas reais possibilidades. Então, falando financeiramente falando, eu agreguei o limite do cheque especial na minha renda, eu fiz o consignado, eu consumi sem consciência, e agora, no momento de aperto, eu não tenho mais acesso a esse crédito, eu tenho uma dificuldade enorme de rever os meus hábitos de consumo, porque eu me acostumei com tudo aquilo que o crédito me proporcionou, e dar marcha ré é muito difícil. Então, além desse aspecto todo, nós temos esse momento muito especial de uma nova leitura da sociedade brasileira. Quer dizer, todo mundo, eu brinco que vivemos um American Way of Life, e o American Way of Life acabou. Quer dizer, aquele estilão, vamos comprar, vamos fazer, tudo é crédito, parcelar, tudo parcelar e fazer. Então, nós ainda temos aí no curto prazo momentos muito difíceis, e esses momentos difíceis eu acho que podem fazer com que as pessoas tomem não só a consciência financeira, mas que auxiliem na reclassificação dentro do seu raciocínio de consumo dessas atitudes todas.
Então é um momento muito especial. Então alguém um dia pegou um navio, veio para cá, não sabia para onde ia, dificuldades enormes, passamos por muitos planos econômicos, inflação de 80% ao mês, e hoje quem tem 35, 36 anos não passou por isso. E criou a sua família num momento muito especial, mais uma vez de crédito, pleno emprego e tal, e hoje tem dentro de casa um jovem adulto dos seus 16, 17 anos que não está entendendo nada. Mas o meu celular quebrou, não vamos trocar? Não vamos trocar. E aí pode vir a segunda reflexão: será que eu preciso realmente trocar? Será que não é trocar uma peça? Será que não é mandar para o conserto? Não, mas saiu uma roupa tal, será que você precisa? Quer dizer, além de não ter o dinheiro espera um pouco, para que eu precisaria disso? Então, muitas vezes as pessoas dizem assim, mas olha, você quer que todo mundo pare? Não é isso, eu quero que as pessoas continuem. É que nem o caso do SPC Brasil, que as pessoas têm o nome negativado. Eu digo, o SPC é dos comerciantes, os comerciantes querem vender, mas eles querem receber também, então não adianta nada que o número negativado só prejudica o comércio, a indústria. Se houver um equilíbrio, e aí eu acho que o Hélio vai concordar comigo, se houver um equilíbrio dessas forças todas, toda a sociedade caminha com mais segurança e sem sobressaltos. Eu acho que vale complementar, Vignoli, que o consumo consciente, você colocou isso, eu apenas estou refraseando, ele não é não consumir. Exatamente. Ele não é nem mesmo consumir menos, ele é consumir diferente. Ele é consumir, por exemplo, buscando algo que seja durável, ao invés de algo que no dia seguinte terminou, eu compro de novo, como ocorre, por exemplo, com essas roupas do tal do fast fashion, que você usa 3, 4 vezes, elas parecem uma roupa velha. Então, comprar coisas que sejam duráveis, reformar depois que você comprou, isso tudo faz parte de um mecanismo de preservar os recursos naturais, retirando o menos possível da natureza, porque todas as vezes que a gente retirar da natureza, vai haver poluição. Não há maneira de não ter, ainda. Pode ser que daqui a 30, 40, 50 anos não tenha. Ou então, o compartilhado. Às vezes a gente tem coisas que a gente usa uma vez por século. Eu vi um dado outro dia que eu achei interessante, que uma furadeira, ela é comprada para uma casa, ela é usada na vida da furadeira, na vida da casa, 60 vezes. Na vida da furadeira. Isso quer dizer que, se nós três combinássemos, a gente poderia ter uma furadeira e a gente já deu 180 vezes dos três usando. E se for botar num condomínio, etc. Então, isso é o compartilhar. É o que está acontecendo, por exemplo, no Airbnb, quando as pessoas estão pegando as suas próprias casas. Sim. E usando para as pessoas ficarem nas suas casas. Em vez de ficar num hotel, fica na casa, é mais barato, vai compartilhar da cultura local, que é uma coisa interessante. Isso também são formas de você ter menor demanda pelo lado dos hotéis, que exige construção do hotel e ter as fronhas, as camas e tudo mais, e ter alguma renda adicional que distribui renda nas famílias. É claro que vai precisar achar um jeito disso ser regularizado, disso pagar impostos, etc. Produção local é outro aspecto. A gente faz tudo globalmente, vem de não sei aonde, a gente come uma fruta que foi feita do outro lado do mundo. Bom, a fruta que foi feita do outro lado do mundo, ela viajou, portanto, emitiu carbono durante a viagem de navio em grandes quantidades para poder chegar até aqui. Além dela chegar e durar menos do que duraria uma fruta comprada localmente. Então, a compra local, a compra virtual, a compra do saudável e não do não saudável. Nós estamos com uma crise no Brasil de obesidade. 52% da população brasileira tem sobrepeso. 20%, pouco mais do que isso, está obesa. Jovens, crianças, que há 20 anos atrás, 4% das crianças até 17 anos tinham sobrepeso, hoje dá quase 20% das crianças. Por quê? Porque nós não estamos cuidando da comida que a gente está comendo. E todos esses aspectos, se eu fosse resumir, o Vignoli chamou muita atenção para isso, tem que pensar, tem que parar, tem que refletir. Na verdade, se tiver que
pensar numa única coisa o tempo todo é pensar que se a gente não cuida dos outros, os outros não cuidam da gente. O paradigma novo é um paradigma do cuidar e não o paradigma individual. É cuidar do meio ambiente, é cuidar da sociedade, é cuidar do trabalhador, é cuidar da comunidade. Quando a gente faz isso e os outros também fazem isso, todos nós vamos viver numa sociedade do cuidado. E quem é que não quer ser cuidado, tá certo? No fundo, o consumo é uma maneira que possibilita você cuidar a cada vez que você consome. Você vai comprar, você cuida para que as condições da produção sejam as melhores possíveis. Você vai usar, você cuida para usar com maior parcimônia possível. E você vai descartar, você cuida para descartar de uma maneira que não vá poluir o meio ambiente, né? Eu ia perguntar, vocês citaram um pouco essa questão, enfim, de custos, né, que vale mais a pena você comprar, por exemplo, um item que tenha todas essas preocupações sociais e ambientais, ele vai custar mais caro, mas em compensação ele vai durar mais. E as pessoas costumam ter a impressão de que, enfim, produtos que têm essa preocupação são mais caros. Quanto disso que é lenda, quanto que realmente esses produtos são mais caros, assim, e se for mais caro, isso compensa no longo prazo, conforme você vai usando, ele não vai, por exemplo, estragando? Aí vai muito, como as nossas pesquisas mostram, o mundo de consumo imediatista, vai muito dessa satisfação imediata, não é? Então, eu tenho que ter a blusa, a camiseta, que seja a última moda, então essa vontade suplanta as outras, não é? Então, eu tenho que me mostrar imediatamente. Então, é uma coisa que as pessoas acabam fazendo sem ter aquele cálculo mais detalhado de que vai durar mais, que vai poder passar para o outro. Quantos países não usam o material escolar de um ano para o outro? Já há quanto tempo isso? Então, eu não rabisco o livro porque eu sei que o ano que vem o livro vai para o colega. E o colega que está adiantado de mim também não vai riscar para eu receber. Então, é alguma coisa que algumas culturas orientais têm, né? Você vai para algumas cidades, o silêncio, só para citar um exemplo, eu estive em Tóquio, o silêncio de Tóquio, é uma metrópole. Não, é porque um está preocupado com o outro. Então, eu não vou fazer barulho para não incomodar o meu vizinho pensa da mesma forma. Então, esse pensamento coletivo, bem disse o Hélio, que traz o resultado. Então, a compra imediatista, ela leva a comprar alguma coisa que vai ser descartada, porque a sua cabeça também está descartando ideias. Eu gosto da roupa tal, mas como que as pessoas vão me olhar? Então eu tenho que estar trocando o tempo todo. Não, a pessoa precisa ter a consciência dela, o que ela acha, o que ela acredita e manter essa linha e que acaba sendo dividida com o entorno e aí todo mundo vai mudando um pouco a forma de pensar. E nesse ponto que você levanta, Daniele, sobre a questão do preço, a ideia de que algo que é mais sustentável, né, que é um consumo mais consciente, portanto, é mais caro, ela começou muito fortemente na questão dos produtos orgânicos, nos alimentos orgânicos. Porque os alimentos orgânicos, até muito recentemente, eram produzidos em escala muito pequena. E como a escala era pequena, eles ficavam mais caros mesmo, né? Além de tudo, a produtividade era mais baixa, porque estava se aprendendo novamente a produzir o orgânico, sem o fertilizante, sem o agrotóxico, sem maneiras artificiais de aumentar a produtividade. Hoje, o orgânico está se aproximando do preço do produto natural, do produto com agrotóxico, com o produto não orgânico, justamente porque as fazendas estão aumentando de tamanho, se aprendeu a trabalhar com essa forma de produção, então as pessoas estão comprando cada vez mais, basta dizer isso. Os produtos orgânicos estão crescendo entre 25% e 30% ao ano a sua demanda, mesmo durante a recessão agora. Portanto, uma coisa é a gente falar do preço quando a escala é muito pequena, outra coisa é quando a escala é grande. Então, se você quer que algo seja produzido com qualidade,
sem uso de uma mão de obra explorada indevidamente, talvez durante um pequeno espaço de tempo você vai pagar mais caro, mas não vai ter espaço para aquele que está produzindo, explorando a mão de obra indevidamente. E aí, com o passar do tempo, aquele mais caro vai se equalizar com todos os outros. Aí as pessoas vão dizer, bom, mas aí então eu vou acabar pagando mais caro do que eu pagava antes. Se você está falando de uma roupa, é verdade, mas a roupa vai durar mais, a poluição vai ser muito menor, portanto o custo de limpar a poluição não vai existir. Coisa que hoje nós estamos acabando com as águas do mundo, muitas vezes por poluição. Nós estamos acabando com as terras por questão de poluição das terras. Hoje quase 40% das terras, no mundo todo, das terras que são ou seriam produtivas, estão depauperadas, então perderam produtividade e algumas delas, inclusive, foram abandonadas. Tudo isto é um complexo de coisas que, volto a dizer, em vários produtos não há aumento de preço. O produto é melhor, o produto é mais durável e não há aumento de preço. Em alguns há aumento de preço, mas o aumento de preço tem a ver com o cuidado com aquela produção. E, portanto, você, como um ator desse processo, também está ajudando a cuidar. Aí a questão é de cada um, se quer ou não quer ajudar a cuidar. Eu garanto o seguinte, se cuidar, vai ser cuidado. Se não cuidarmos, aí vamos ter problemas todos, porque aqueles de nós que não cuidarem estão afetando o coletivo de todos, seja o meio ambiente, seja a sociedade. E aí, Daniel, entra uma coisa interessante aqui no engajamento social levantado pela pesquisa, que é apoiar o controle da propaganda. 77,4% dos entrevistados falaram isso, porque dentro desse grande crescimento de produtos orgânicos, precisa haver um controle sobre a propaganda, controle do consumidor, porque, não vou citar nomes, mas entrou aquela moda do history telling, onde produtos ditos naturais não tinham nada de naturais. Então é aquela história, eu pinto essa mesa de verde e digo que ela é orgânica, natural, essa coisa toda. Então o consumidor também tem que estar atento, porque se eu sou um empresário inescrupuloso, descubro esse filão do orgânico, por exemplo, e coloco uma coisa na embalagem que não condiz com a realidade. Por exemplo. Então, o controle da propaganda, entender quem é, procurar saber quem é, e aí entramos de novo na história da camiseta, quem que fabrica. Então, é um conjunto de coisas. Está crescendo melhor, mas sempre um olho atento para ver se realmente aquilo condiz. Tem gente seríssima, mas como em todas as atividades, tem gente que pode se aproveitar disso. Então, prestar muita atenção, porque às vezes você está pagando um preço muito mais alto por alguma coisa que você acredita ser, mas não é. E tem um complemento a isso, que é a questão da política pública, que é a questão dos governos. Por exemplo, natural. Muitos produtos estão aparecendo sem químicos, natural. Isto, na legislação, não está definido. Se não está definido, como é que aquele que está fabricando está dizendo que é? Mesmo uma legislação que está sendo discutida agora, que é a legislação do prazo de validade, né? Prazo de validade não está definido. A gente acha que depois daquela data joga fora o produto. Em muitos produtos não é isso. Sim. Naquela data, o produto está no máximo de qualidade que ele consegue se manter. Depois daquela data, ele vai perdendo qualidade. Mas ele necessariamente estraga, né? Não está estragado, ele pode ser consumido. Então, volto a dizer, a política pública é muito importante. É preciso que os governos estejam atentos para especificar essa linguagem, especificar a informação ao consumidor, para que o consumidor possa, então, como disse o Vignoli, fazer essa escolha conscientemente, porque ele tem a informação correta de acordo com uma especificação. E, gente, a gente está chegando perto do final do programa. Eu queria agora que vocês falassem um pouco de dicas, de como que na prática a pessoa pode adotar, enfim, posturas conscientes em termos de consumo, tanto financeiro, ambiental. Queria que vocês falassem um pouco sobre isso. Eu acho que hoje não há uma desculpa que podia ser utilizada no passado, e que às vezes não era nem desculpa, que era a dificuldade do acesso à informação.
Então, eu acho que isso hoje é o princípio de tudo. Eu tenho que ter o interesse de procurar entender. Então, por exemplo, a SPC Brasil mantém um site de educação financeira, que é o www.meubolsofeliz.com.br, que é um site de educação financeira extremamente completo, porém com uma linguagem muito simples, justamente para que a pessoa não se assuste com o assunto finanças, planejamento. Temos uma parceria muito bacana com o Maurício de Souza, com a turma da Mônica, e tem lá situações diferentes onde a pessoa se enquadra, se ela tem o dinheiro para investir, se ela está com dificuldade de conversar com os filhos, se ela está com dificuldade de montar um orçamento. Então, as pessoas hoje elas precisam ter o interesse, e se elas não tiverem o interesse, que elas sejam incentivadas a ter. A informação está aí para todos, mais aberta impossível. Então eu acho que tudo isso pode melhorar muito se as pessoas efetivamente se preocuparem em melhorar a qualidade daquilo que elas absorvem. Eu costumo dizer que se a pessoa chega a não ter o computador em casa, ela tem a LAN house. Se ela tem a LAN house, tem o vizinho que tem a escola que tem. De alguma forma o jovem vai encontrar o computador. Ele vai escolher o que ele quer do computador. Ele pode acompanhar o campeonato X, que não é pecado nenhum, mas ele pode usar parte daquele tempo para procurar absorver outro tipo de coisa. Então, a informação está aí e as pessoas que façam um bom uso dela. Eu vou recorrer para dar exemplos numa das duas áreas que é das áreas mais insustentáveis no mundo hoje. Uma é alimentos e a outra é mobilidade. Eu vou falar de alimentos. Por que alimentos é super insustentável? Hoje, aproximadamente no mundo, se tem um desperdício ou uma perda na produção, desperdício no uso, de aproximadamente 50% dos alimentos que são produzidos. Então, a Food and Agriculture Organization fez um estudo, que faz parte da estrutura da ONU, fez um estudo mostrando que se houvesse um país que se chamasse desperdício de alimentos, esse país teria o maior gasto de água do mundo e teria a terceira maior emissão de carbono do mundo, abaixo só da China e dos Estados Unidos. Portanto, o alimento é super importante e a estimativa no Brasil é que dentro de casa se desperdiça 1/3 dos alimentos que entram. 1/3 do que entra numa casa é desperdiçado. Como fazer para não ser? Então, algumas dicas. Primeira é se fazer um planejamento do cardápio da semana. Então, se planeja o que se vai comer, se sabe o número de pessoas e vai se comprar, depois de olhar na despensa o que a gente já tem, olhar na geladeira o que já tem, comprar aquilo que vai faltar para fazer aquele cardápio. Segundo, não ir fazer compras com fome, porque quando se vai fazer compra com fome, tudo a gente acha que vai precisar. Terceiro, ao servir cada pessoa servir-se apenas das porções que realmente vão comer. E se houver sobras da comida, deixar essas sobras separadas para serem usadas para fazer um bolinho, para fazer uma torta ou para fazer uma sopa, que dá para ser utilizado. Tudo isso é alimento. Um outro elemento importantíssimo e que nós estamos começando a utilizar no Brasil é o uso dos talos, das cascas, das sementes, das frutas que estão um pouco machucadas e das verduras um pouco machucadas. Tudo isso é alimento. Então, se entrar na internet, o SESI, por exemplo, tem um monte de receitas de como fazer para aproveitar essas partes dos alimentos que normalmente as pessoas não usam. Isso vai tudo para o lixo. É tanto que vai para o lixo que quase 60% do lixo brasileiro são alimentos, né? Uma outra coisa que as pessoas podem fazer, ao congelar um alimento, sempre congelar separando os pedaços que a gente de fato vai comer. Não pegar uma torta, por exemplo, e congelar ela inteira. Divide nos pedaços e congela cada pedaço. Quando for descongelar, descongela cada pedaço. De maneira que você não vai perder a torta inteira só porque você comeu metade dela e o resto você não comeu. Outra coisa, na hora de estocar.
Quando você chega em casa com os produtos, você colocar na frente ou em cima os produtos mais antigos, porque aí você tira antes. E colocar embaixo e atrás os produtos que você acabou de trazer, porque eles ainda têm um tempo de vida, tem um período de vida maior. Isso também ajuda a reduzir o desperdício. Portanto, não são coisas difíceis de fazer, e nós fizemos um cálculo do que uma família que ganha R$2.000 por mês, se ela hoje desperdiça 30% do que ela está comprando de comida. Se ela passasse a desperdiçar 10% e não 30%, e pegasse os 20% e colocasse uma caderneta de poupança, depois de 70 anos, que é a expectativa média de vida das pessoas, essa família teria R$1 milhão na poupança, ganhando R$2.000 por mês. Então, para a gente ver que mesmo do ponto de vista financeiro, tem um enorme benefício. Está aí um consumo consciente que não só não custa mais, mas custa menos. Consumo consciente de água custa menos. Consumo consciente de energia elétrica custa menos. Então, são coisas que as pessoas, se estiverem atentas ao cuidado para que se aproveite o melhor possível tudo que se tenha, elas vão não apenas ganhar do ponto de vista de ter alimentos mais variados, por exemplo, ter durabilidade maior, comprar frutas e verduras da estação é outra recomendação, porque elas demoram mais para estragar, mas elas também vão ter mais dinheiro no bolso. Sempre se fala em planejamento, né? Sempre se fala em planejamento, sempre vai para o lado financeiro, né? E o Hélio deu uma aula de planejamento de atitudes do dia a dia dentro de uma casa e que tem reflexos fantásticos, né? Então, o planejamento não é só o financeiro, é o planejamento na hora da compra dos alimentos, aquele alimento que a família gosta, até aquilo que a família não gosta, mas alguém insiste em comprar, é desperdício. Fazer uma lista, verificar antes de ir no mercado o que eu já tenho em casa, quantas vezes as pessoas não compram coisa repetida, aí compra repetida, não usa na hora certa, é o que o Hélio falou, aí vê que está vencido, joga fora, enfim, são pequenas ações que se resumem em planejamento. Então, quando a gente fala planejamento, planilha e tal, todo mundo, mais uma vez, vai para o financeiro. E um planejamento que dá para fazer, a família sentada, a família junta, eu insisto muito na família, que é uma coisa hoje também que todo mundo precisa estar indo para o mesmo lado. Não adianta nada, a mãe ou o pai, alguém está lá se matando de fazer toda uma organização e o resto está vivendo do jeito que quer. Tem que reunir a família tem que estar junto, a família tem que estar participando de tudo o tempo todo. Nós sempre dizemos que conversar de dinheiro ou de planejamento quando a coisa já não está funcionando, isso é receita para estresse. Não, a família tem que estar o tempo todo sonhando, participando e procurando o melhor. E equilíbrio, né, Hélio? Equilíbrio é a palavra que em tudo. No financeiro, no ambiental, no social, nos relacionamentos. Então, é possível pensar mais simples. Esse que eu acho que é o que vai levar a gente a crescer nisso aqui. Você tinha citado mobilidade também, alimentos e mobilidade. Né? É verdade. Mobilidade é um dos dois grandes elementos de insustentabilidade. Alimentos é uma, mobilidade é outra. Esses são os dois maiores impactos, né? Aliás, eu esqueci de mencionar nos alimentos a compra de carne. A carne tem um impacto, gado, carne vermelha, tem um impacto de emissões de carbono, do ponto de vista de aquecimento global, praticamente tão grande quanto os carros que andam por todas as cidades do mundo. Aproximadamente o mesmo impacto. Então, reduzir o consumo de carne, por exemplo, é uma coisa importante também. Mas na mobilidade, obviamente, quando a gente usa um carro individual, ao invés de usar, por exemplo, transporte coletivo, seja um ônibus, que é o transporte público, quanto um metrô, que é um transporte de massa. Quando você sai do individual para o público, você divide por 25 as emissões de carbono. Quando você sai do individual para o transporte de massa, você divide por 60 por pessoa a emissão de carbono. Então, você indo para transporte público e de massa, você tem uma redução tanto da poluição,
que tem um impacto muito ruim sobre a saúde das pessoas, quanto sobre o aquecimento global. Outra medida, por exemplo, aqui em São Paulo, a prefeitura agora está estudando de pagar para que as pessoas usem a bicicleta ao invés de usar os seus carros, né? Então, quem estiver usando a bicicleta ganha um crédito no seu cartão, o atual bilhete único, que vai ter um outro nome. E isso também é uma maneira que, na verdade, a gente não pode dizer que não vai poluir em absoluto. A bicicleta tem que ser produzida, isso gera alguma poluição. Quando a gente pedala uma bicicleta, a gente está emitindo gás carbônico, não tem jeito de não emitir. Mas é infinitamente menos do que um automóvel, além da gente ganhar na própria saúde, né? Então, a mobilidade tem esses elementos no transporte em si, mas tem outros. Os outros são interessantes. Por exemplo, muitas empresas estão fazendo com que as pessoas possam trabalhar em casa, ao invés de vir trabalhar no escritório. Algumas profissões permitem isso. Quer dizer, a pessoa produz sozinha, ela mesma está produzindo o que ela tem que fazer, ela não precisa estar num grupo, ela não precisa estar conversando o tempo todo com outras pessoas, e mesmo se tiver que conversar, tem um Skype, tem uma videoconferência. Então, trabalhar em casa é outra maneira de reduzir a mobilidade. Eu tenho uma brincadeira que eu faço com a mobilidade, eu estava fazendo parte de um fórum, no Fórum Econômico Mundial, de um grupo de transporte pessoal, para reduzir impacto sobre a sustentabilidade. Eu dizia, olha, a questão é a seguinte, se mover ou não se mover, essa que é a questão. Não se mover é uma melhor alternativa do que se mover do ponto de vista do impacto. Não se mover, o que significa? Significa trabalhar em casa, significa você não fazer uma viagem quando você pode resolver aquele assunto que você vai resolver, em viagem de trabalho, obviamente, eu estou falando, você pode resolver fazendo uma conversa por Skype ou fazendo uma videoconferência. Ah, mas eu não tenho videoconferência na minha empresa. Não tem importância, você aluga uma sala de videoconferência, você não precisa gastar o dinheiro para ter o equipamento. Com isso, você economiza viagens de avião, que é o meio de transporte de maior emissão de carbono entre todos os meios de transporte. Então, você veja, as pessoas pensarem, isso são as pessoas por enquanto, pensarem como fazer para não se mover, para se mover menos. E os governos também têm um papel importantíssimo nisso. São Paulo tem um caso que é quase que único na dimensão que a gente tem em São Paulo, que é a região da Zona Leste, que você tem 4 milhões de pessoas morando numa cidade dormitório, porque não tem trabalho na Zona Leste. Então, chega de manhã, 4 milhões de pessoas vão sair de lá para ir trabalhar em algum lugar, ou 2 milhões, são os pais e as mães. O que poderia ser feito? A prefeitura dá incentivos a empresas para que elas se instalassem na Zona Leste. Isso reduziria enormemente a necessidade de mobilidade, de deslocamento daquelas pessoas, né? Então, tem muitas maneiras, seja no plano individual, seja no plano de uma empresa. A empresa, por exemplo, pode estabelecer um sistema de carona entre todos os funcionários. Então, hoje já existe aplicativo, você entra lá, cada um diz para onde vai, a que horas vai, e o aplicativo distribui as pessoas para irem num único carro, ao invés de usar 3 carros ou 4 carros. Então, são individuais, são coletivos ao nível da empresa ou da escola, quando a mãe leva de carona os outros filhos dos amigos, né? Ou os públicos de fato, onde aí você precisa de uma política pública para incentivar numa direção ou desincentivar na outra. E as grandes empresas já são conscientes disso, quer dizer, o peso da indústria automobilística no PIB nacional e no mundo todo é muito forte. E essas ações, sem dúvida, reduzem a produção, o consumo de automóveis, de tudo que ele fabrica. Quer dizer, então, essas ações todas geram impactos econômicos fortes. E essas empresas, sem dúvida alguma, elas antevêm, porque a partir do momento do compartilhamento, hoje quantas pessoas com todos esses modos
de transporte que tem hoje, quer dizer, então, com a vinda do Uber, né, tal, tem pessoas que eu conheço, eu vendi meu carro, eu não uso mais o carro. Então, quando isso começa a ficar normal, é que, opa, a coisa tá tomando, quer dizer, tomando um número que acaba impactando em diversos setores da economia que tem que se adaptar, porque também se não se adaptar, acaba não sobrevivendo. A gente pode sugerir para os fabricantes de automóveis que a gente fabrique bicicletas, ônibus, metrôs, né? Já que eles estão no setor de mobilidade. Ou, como eles de fato estão fazendo, entrar no setor de aplicativos, fazer parcerias com a Google, com a Apple, para achar maneiras de reduzir os deslocamentos, né? São novos negócios, é uma nova economia, não necessariamente significa um desemprego. Não. Na verdade, a meu ver, significam provavelmente mais emprego, porque vai existir um setor de serviços que vai crescer nessa sociedade, né? Não, gente, obrigada aí pela participação de vocês. Vocês querem complementar com alguma outra coisa? Só dizer que a palavra acatu é uma palavra muito bonita, que em tupi quer dizer ao mesmo tempo semente boa e mundo melhor. O A é semente e é mundo, catu é bom e é melhor. Então, semente boa para um mundo melhor. Então, o que a gente gostaria é que cada consumidor fosse um acatu, fosse uma semente boa através do seu consumo para gerar um mundo melhor a cada dia em todos os seus atos de consumo, compra, uso e descarte de produtos secos.